Shalom, shalom, sejam muito bem-vindos, povo de Deus. Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Hoje a gente vai fazer uma live super especial aqui. Venha com grandes expectativas no que Deus vai fazer com a tua vida, amém? Glória a Deus. Tô aqui falando com o Dr. Alex, para ele me sinalizar aqui. Isso mesmo, vamos entrando, povo. Shalom, shalom. Como vocês estão? Olha só, glória a Deus. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, tá? Que é sobre os ataques na alma. Amém? Aqui, Shalom, shalom, doutor Alexandre. Doutor Alexandre não, doutor Alex já entrou. Deixa eu entrar. Shalom, shalom. Glória a Deus. Shabbat shalom. Será que já é? Graça e paz, boa noite. Olá, shalom. Como o senhor está? Como está? Estamos bem, estamos falando aqui de E como é que tá a Arcozelo, temperatura aí? Porto, Tá ameno? Tá Portugal. agradável? Outono agora? Tá começando a esfriar, né? Eu passei já por Aham. Zurique, a temperatura já estava fria, né? Aqui em Portugal começou a esfriar. Munique, eu estou indo para Munique semana que vem, a temperatura vai estar mais fria e eu termino essa turnê aqui na Europa em Genebra. Aí nós vamos pegar 4 negativos. Lá em Genebra vai ser 4 negativos. Aí voltamos para o Eita! Brasil É para só Deus pegar para matar 40 essa graus no saúde Rio de aí com Janeiro, né? essa oscilação de temperatura. Só a misericórdia. Não, só a misericórdia, só a misericórdia. Mas está sendo benção aqui, né? Nós já fizemos Madrid. Madrid nós pegamos 14 graus lá em Madrid também. Você entendeu? Né? Aham. Tá bom, a temperatura tá gostosa. É outono aqui ainda, né? O inverno é só mês que vem. Mês que vem que aí a chapa fica quente. A chapa fica quente, que aí o inverno é forte, né? Aonde eu tive em Zurique mesmo, e já a partir do final de novembro, é tudo coberto de neve, né? Tudo coberto de neve. Tudo coberto de neve, entendeu? Então, quer dizer, o pessoal aqui chega a pegar 12, 15 graus negativos. É frio, é frio, é frio. Mas estamos aí, estamos na Falo luta do aí. interior do Você está estado do falando Rio da de onde? Janeiro. De onde é que você fala? Qual é o estado? Ah, do Rio. Barra do Olha que Piraí. beleza. É. Qual é a cidade do Rio? Qual é a cidade? Conhece? Conheço bem, conheço bem. Sim, tenho amigos aí, inclusive, o pessoal ligado à antiga igreja congregacional aí, Que pessoal da bem. Assembleia de Deus. Conheço bem. Piraí, Barra do Piraí, conheço bem. Conheço bem, que legal, muito bom, né? Mas vamos nós, e o Pois nosso assunto aí, a é. galera já está chegando aí, já tem uma turma que entrou aí, né? Já tem uma turma que entrou aí, né? Pedir a galera para pegar esse aviãozinho, gente, manda aí para os amigos, os familiares, né? Chama todo mundo para poder estar com a gente aqui. O meu pessoal que não está seguindo ainda a Eline, né? Comece a seguir, eu vi o conteúdo dela, está bem interessante aqui do Instagram, né? Bem sóbrio, né? É Então, verdade. isso é muito importante. No momento está todo mundo muito doido, né? Todo mundo muito doido. Você encontrar as pessoas abordando as questões espirituais com sobriedade, cada vez que passa é menos gente, né, Eline? Menos gente em cima disso aí. Eu fiquei muito feliz de ser contactado aí por você. Estou honrado, né, de podermos estar aqui juntos para podermos abordar esses assuntos aqui com a galera, né? Poder ajudar o Olha, pessoal aí. tem uma Aqui já é diferença 22 aqui horas. de 6 horas? 22 4 horas. horas? 4 horas, 4 horas, 4 Entendi. horas. É. A Alemanha aumenta mais Então um nós vamos pouquinho, né? 5 horas. começar, né? Eu peço a vocês também, gente, o meu pessoal, que siga o Dr. Alex, tá? Exatamente pelo motivo que ele abordou, eu achei que foi muito assertivo. É um tempo em que nós precisamos de sobriedade para tratar dos assuntos espirituais. Gente, eu sempre falo que
A gente precisa estudar para oferecer a Deus um culto racional dentro do sobrenatural. Porque na realidade, quanto mais a gente vai fundo e estuda a palavra de Deus, mais difícil fica do inimigo agora nesses últimos tempos pegar a nossa mente, né? E aí implantar as suas marcas, né? Que podem vir de várias formas. Amém, pessoal? Daqui a pouquinho, gente, eu vou devolver a palavra aqui rapidinho pro Dr. Alex, que ele vai se apresentar para vocês, pessoal que já está chegando aí. Mas eu vou fazer um panorama geral para você entender sobre o assunto que a gente vai falar e qual vai ser o formato da live que a gente vai fazer, tá bom? Vamos lá. Sejam bem-vindos. Para quem a gente ainda não deu as boas-vindas, essa é uma live muito especial. A gente está contando com esse convidado de honra que daqui a pouco vai ter a oportunidade de se apresentar para você. E você vai aprender como as doenças da alma, na realidade, podem refletir no nosso corpo físico e até mesmo através de sintomas, né? Em algumas partes do corpo, em alguns órgãos. A gente vai organizar essa live pelas seguintes etapas. Primeiramente, eu vou fazer um panorama geral e rápido para você entender do que se trata e para poder aproveitar ao máximo esses ensinamentos, tá? Que o Senhor está nos proporcionando. E depois dessa introdução rápida, eu vou fazer uma sequência de perguntas e apontamentos, onde o Dr. Alex vai responder ou comentar esse tópico, tá? Então é por isso que é importante que eu faça essa breve introdução para você engolir mesmo, comer, né, essas palavras vivas que o Senhor colocará nos nossos lábios, principalmente nos lábios do Dr. Alex. Mas antes a gente vai orar pelo Dr. Alex, né? Pedindo a ele, pedindo ao Altíssimo que o cubra com a sua graça, em nome de Jesus. Pai, nós colocamos e apresentamos diante de Ti o Dr. Alex nessa hora, Pai, o Teu Filho, que trará a palavra da verdade. Pai, nós te pedimos que o Senhor acesse, através do Espírito Santo do Eterno, através do Teu Espírito, os 5 sentidos do Dr. Alex, os meus 5 sentidos e também de todos que estão aqui, Pai amado. Toca-nos, para que possamos falar apenas aquilo que te agrada, para que possamos fazer a tua vontade e entregar para o teu povo a palavra viva, a palavra rema, Deus, que vai fazer a transformação na vida deles. Deus, traga as pessoas certas para esse lugar. Nessa hora, nós nos levantamos usando das nossas armas espirituais e amarramos e amordaçamos todo o espírito maligno que se levanta para atrapalhar esse tempo e para atrapalhar esta comunicação. Esconda-nos no esconderijo do Altíssimo. Nesta hora, sejam expulsos todo espírito contrário a Deus. Levamos cativo a obediência de Jesus, todo pensamento que se levante em altivez contra o conhecimento do Eterno. Nesta hora, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Eu vou pedir que o Dr. Alex se apresente para você que chegou agora, que ainda não o conhece. Se você não o segue, comece a segui-lo, em nome de Jesus. Amém. Olha só, o meu nome então, gente, é Alex Alves, eu me dedico, né, à área de estudo da mente humana há 4 décadas, né? Eu creio que a Eline deve ter 20 anos. Olha, 20 anos? amém, Você tem 20 anos? tá? 20 Amém, anos? glória a Deus. Você vê, então eu estou nisso há 4 décadas, né? 4 décadas que a gente está nisso, trabalhando, né? A minha formação base é a psicologia, né? E eu sou um psicomotricista, atuo na área de motricidade humana, propriocepção humana, posturologia humana, ok? Trabalho como consultor empresarial, mentor empresarial, né? Nessa área eu tenho 1 milhão de pessoas treinadas no Brasil, mais de 360 empresas em consultoria, né, desenvolvidas. Hoje eu lido com empresas que faturam 12 bilhões de reais por ano, ok? E viemos fazendo um trabalho, né, de alta performance. Então eu treino equipes para alta performance, né, para performar, né, o termo seria performar. E aí eu treino diretores, gerentes de empresa, né? Vendedores de alto impacto em cima disso. E em clínica
eu tenho mais de 5.000 horas de atendimento, né? Eu já seria um piloto de Boeing, né, em clínica. Então, a gente atende hoje em todos os continentes, eu tenho cliente em todos os continentes hoje, por conta da internet, né? Então, a gente trabalha com o Oriente Médio, a gente trabalha com a parte do Japão, com Singapura, com a Europa, com a América do Norte, América do Sul, então, Oceania. Então, tudo isso aí a gente tem passeado pelo planeta, né? E isso motivou a nossa vinda aqui para a Europa, inclusive para contato presencial com alguns clientes, né? Estou na casa, inclusive, de um dos meus clientes aqui, do pessoal meu aqui, né, em Portugal. Nós temos uma clientela grande aqui em Portugal, temos clientela na área de Suíça, Espanha, Inglaterra também, né, Holanda, né, tudo isso aí a gente vem trabalhando, né? E Itália também, a parte de Itália também, Itália, temos clientes na Itália, e o ano que vem, se Deus nos permitir, nós vamos passar o mês de fevereiro nos Estados Unidos, implantando o nosso trabalho nos Estados Unidos, e aqui na Europa, 2 meses, setembro e outubro. Nós vamos passar por 8 países. Né? Dessa vez agora foram 4 países e próximos já são 8. Nós já estamos aumentando para 8 países em cima disso. E a nossa abordagem é muito no processo de reengenharia biopsicossocioenergética, né? Então, a gente aborda a parte biológica, a parte psíquica, a parte sociológica e a parte energética no que tange a espiritualidade, né? No meio gospel, nós temos mais de 200.000 pessoas que já nos ouviram presencialmente, e aqui nas mídias nós já ultrapassamos os 500K. Nas mídias aqui, né? Envolvendo Instagram, TikTok, né? A questão do Kawaii, e temos vídeos nossos ultrapassando a casa das 7 milhões de visualização, e temos mais de 1 bilhão de visualizações no nosso material, né? A nível de trabalho, lá no YouTube, nós já estamos encostando em 55K. Lá no YouTube também, com milhares de visualizações, né? E temos algumas passagens por podcast aí, e tem vídeos nossos no YouTube já ultrapassando a casa de 1 milhão também lá no YouTube, né? Porque a gente vem abordando o que ninguém quer abordar, né, Eline? A Porque verdade. a nossa formação é bem diferente. Eu sou engenheira e administradora, com especialização em finanças, e o Senhor me tirou de um. Não me tirou, mas me reservou por um tempo de um lugar totalmente empresarial. Eu atendi também centenas aí de empresas, prestando consultoria para a área de reengenharia mesmo, mas uma reengenharia de processos financeiro e comercial. E não pegava essa parte aí, né? Que essa parte aí é dom. E sempre fui muito ligada a finanças, né? Então, quando o Senhor me tirou e falou, olha, agora eu quero que você faça isso, né? Foi um processo muito bonito também. E agora ele está me levando de volta para um lugar que eu pensei que ele não quisesse que eu estivesse, mas na realidade ele só queria uma renúncia, né? E ele está fazendo também. Então, é muito interessante a gente levar esse conceito espiritual para dentro das empresas. Só que o meu ramo, eu sempre atendi pequenas Sim. e médias empresas. Eu não atendia empresas maiores, porque o meu objetivo era realmente desenvolver o empreendedorismo nos pequenos e a gente poder gerar essa base de empreendedores, né? Sempre foi o meu foco. Por quê? Para as grandes empresas, havia condições deles pagarem, né? Muitas das vezes, um grande profissional, uma empresa grande de consultoria, mas os pequenos precisavam performar, como o senhor bem colocou. Então, eu fazia planos acessíveis financeiramente para que eles pudessem desenvolver. E aí, o que o senhor fez, né? Me tirou dos números e me trouxe para uma área tão linda. E eu passei a trabalhar agora com o meu chefe, Jesus, o Espírito Santo do Eterno, que está guiando aí nesse momento em que o Senhor está me chamando para trazer a libertação dos cativos através de batalha espiritual. E eu fiquei impressionada com o seu conteúdo, porque foi algo que me tocou profundamente.
Eu acredito que esse é um tempo, pessoal, em que nós precisamos de conteúdos sólidos. Porque quando não tivermos mais acesso a tudo isso, que a nossa memória traga esses ensinamentos, né? Então, explore mais ainda. Vocês viram que, para a glória de Deus, né, o Dr. Alex está atingindo nações e vocês estão também acessando o seu conteúdo de várias formas. Continue a fazê-lo, mas, de fato, né, se esforce para isso enquanto nós podemos e temos essa liberdade. Amém? Verdade. Amém. Ó, o que você colocou é tão real que a gente tem orientado o pessoal a baixar o nosso conteúdo, né? Porque no YouTube nós temos 600 horas de informação gravada. É muito conteúdo. Aqui no Instagram já são 500 horas gravadas também, né? Então são 1.100 horas de informação e é muito importante, por quê, né? Principalmente no quesito da doença da alma, o que está acontecendo, né? Nós estamos movidos por ressentimento, rancor, mágoa, amargura, culpa, falta de perdão, auto-perdão. E, além disso, nós temos problema na questão bioquímica, com intolerância à histamina, problema na amônia, problemas ligados à ferritina, problemas ligados à vitamina D3 livre, o T3 livre, vitamina E, porque nem tudo é espiritual, nem tudo é psicológico. Nós temos pessoas que estão com problema na testosterona, na progesterona, ok? E quando nós saímos, né, desse conflito do amiguinho de Wuhan, todos que tiveram contato com ele tiveram alteração da histamina. Então, deu ruim no H1, no H2, no H3 e no H4. O H1 é a parte nossa de imunidade ligado à pele e respiração. O H2 vai estar ligado à gastrointestinal, o H3 é neurológico e o H4 é a questão das doenças autoimunes. Então, tudo isso está desorganizado. Temos pessoas fazendo quadro de fibromialgia, pós o amiguinho de Wuhan, pessoas com quadros de ansiedade, depressão, outros ligados a problemas na área da sanidade mental, porque ele mexeu na parte neurológica, né? E todo mundo que foi picado pela abelha, a coisa complicou muito, porque aí nós tivemos os metais pesados e a spike, né, que é uma bendita de uma proteína que já está alterando a epigenética humana, né? Então, isso é outro problema grave, né? A gente tem trabalhado isso com detox, com imune, com saúde mental, com Memorix. Eu desenvolvi uma linha de fitoterápicos por João Pessoa, com a pesquisadora de lá, a doutora Silmar Dias, ok? Para justamente lidar com essa bagunça toda bioquímica. Então, nós estamos com problemas na água, inclusive na água nossa pública, que está cheia de flúor, cheia de cloro, de metais pesados. O cloro, né, ele vai causar dano aos ossos, o flúor ao sistema nervoso central, os metais, ok? Vai trazer também uma desorganização bioquímica. A nossa alimentação está toda alterada, é o caso dos transgênicos, ok? Isso está causando processos inflamatórios. Todos que tiveram o amigo de Wuhan e que tomaram a vacina não devem tomar cerveja, não devem comer nada fermentado, não pode usar mais iogurte, não pode usar mais kefir, não pode usar mais trigo, leite, derivados de leite, refrigerante, embutidos, enlatados, conservantes, porque isso vai inflamar, inflamar. Então, esse processo inflamatório vai deixar você mais vulnerável. Por isso, tanta gente com câncer turbo, tanta gente com processos agora de morte súbita, né? Que é a síndrome do POF, problemas de infarto, AVC, derrame, ok? E nós estamos com outro fenômeno, né? De 30 a 40 anos é a maior incidência hoje de Alzheimer, demência
infarto, AVC e derrame. Eu, E 60% eu disso é vi nas isso. mulheres ali. Eu vi isso. Gente, essa última informação, eu fiquei impressionada porque as mulheres, né? Porque mais mulheres do que homens. Tá ligado às emoções, né? A não? Não, não. O objetivo aí é o que está lá em Gênesis 3. Existem sentenças para o homem, para a mulher, para a serpente, mas existe uma Verdade. sentença extra entre a mulher e a serpente, que eles seriam inimigos, né? Inimigos eternos, eternos aí, a inimizade entre a serpente e a mulher. Né? Então, se nós olharmos desde lá para cá, a mulher vem sendo caçada, ora pela própria mulher e ora pelos homens. Né? Então, a mulher ela entrou literalmente num cativeiro. Quando nós tivemos a década de 60, nós tivemos o advento da liberdade sexual através do controle de natalidade a partir dos anticoncepcionais. Então, isso alterou o metabolismo feminino e começou a adoecer mais a mulher. Ponto um. Quando nós chegamos na década de 80, no Brasil e no mundo, nós tivemos uma grande crise global, ok? Semelhante à que nós estamos mergulhando. E nós tivemos muito desemprego, e o resultado é que a mulher vai ao mercado de trabalho para trabalhar ganhando a metade dos homens. Eu me lembro bem disso, que foi a década que eu entrei na Força Aérea Brasileira para trabalhar e virei, na época, consultor do sistema Sebrae. Eu fui o primeiro consultor nacional durante 5 anos no sistema Sebrae. Cheguei a treinar 5 mil empresários. Então, eu vi muita coisa, né? A gente ouviu muita coisa, e as mulheres estavam trabalhando para levar o pão nosso de cada dia para dentro de casa, já que os homens estavam desempregados, a empresa precisava de funcionário, não podia pagar, contratava a mulher. Foi assim que aconteceu nos anos 80. Né? Nos anos 90, essa mulher resolve estudar. Nos anos 2000, ela já é 60% agora, né, a partir de 2000, daquelas que estão na faculdade. Então, aí vem um outro problema. Né? A mulher multitarefas e ela acumulou a condição de mulher, a condição de amante, a condição de estudante, de trabalhadora. Né? E aí o resultado disso é a elevação do cortisol. Tanto é fato que hoje nós temos mais câncer de intestino nas mulheres do que câncer de mama, né? Porque o câncer de mama, ela toma o cuidado, né? Nós vamos entrar, né, dentro desse conceito aí do outubro rosa, né? Então o câncer de mama, ela passou a se cuidar, mas do intestino não. Então a microbiota intestinal feminina, né, ela adoeceu muito, entendeu, Eline? Então, nós estamos com muitas mulheres com problema na microbiota e elas não têm consciência disso. Elas estão constipadas, estão com disbiose, ok? Elas estão fazendo quadros de diarreia, ok? E aí, resultado disso, né, é adoecimento. Por quê? O bendito do intestino é o cérebro. Ele tem 500 milhões de neurônios. O coração é outro cérebro com 40 mil neurônios, os dois trabalham de maneira autônoma, o sistema nervoso central. Então, quando o intestino vai mal, o cérebro trabalha mal, vai ter problemas de concentração, problemas de memória, problemas de imunidade, porque o nervo vago, que é a ligação do intestino com o cérebro, que passa na nuca, não consegue levar os nutrientes necessários. Então, começa a haver uma falência de energia, uma falência de nutrientes, uma falência de oxigênio. Por isso Meu que Deus. as mulheres estão Gente, tão tudo que o doentes na doutor Alex atualidade. está falando, apesar de termos essa explicação natural, está ligado ao espiritual, a um plano satânico de reduzir 1/3 da população. Na verdade, vai terminar reduzindo 50%. O doutor Alex falou duas coisas. Primeiro, a respeito de Gênesis, né? Que existe ali uma sentença extra de que a serpente, né, e a mulher seriam inimigas, tá? A semente da serpente e a semente da mulher
tá? Elas iriam combater, e paralelo a isso, o satanismo, diferente muitas das vezes do mundo cristão, eles estudam muito e eles são muito organizados. Então, para chegar a esse quadro, são séculos de preparação, são séculos de produtos implantados na sociedade. Então, como vocês mesmos estão vendo, o que vai salvar a gente? O que vai salvar a gente? Como o próprio Dr. Alex falou, a misericórdia de Deus. Mas através de quê, gente? Todas essas coisas, desde o Éden, entrou pela boca. Você repare que antes o mal, o fruto do conhecimento do bem e do mal, ele estava do lado de fora. E Adão e Eva colocaram para dentro, colocaram dentro deles. O mal entrou e se instalou. E o que a gente está percebendo? Nós estamos percebendo que aquilo que a gente come, aquilo que a gente assiste, aquilo que a gente ouve, tudo isso está sendo usado pelas trevas para nos fazer doentes, para que nós adoeçamos. E como existem, como o próprio Dr. Alex colocou, motivos naturais, as pessoas não estão conectando essas doenças, na verdade, à causa real, que é uma causa muito maior. Deixa eu te dar um dado, que aí isso vai ficar muito claro, né? Eu tenho três livros que eu lancei, né? Na verdade, eu tenho 7 livros lançados, mas 3 abordam isso. A Maldição, Se Além da Realidade, o Batalha Espiritual, o Conflito Nasceu no Céu, e o Império das Trevas Está Entre Nós. É uma trilogia. Essa trilogia dá conta do legado de maldição. Deuteronômio 27 e 28. Você escolhe, bênção ou maldição. Então, o que aconteceu? Nós passamos a escolher a maldição. Lamentações 3,39, do que se queixa o homem, a não ser das suas próprias escolhas. Então, nós temos narrativas e não temos tratativas. Isso dentro do sistema religioso, porque a partir lá de Atos, nós já temos uma igreja desviada, ela já se desviou lá em Atos. As cartas doutrinárias são uma tentativa apostólica de trazer a igreja para a versão evangelho cristocêntrica, que não é a realidade dos dias atuais. Então, nós temos os oportunistas da fé, muita gente falando do que não conhece, né? E se vê o capeta, vai se borrar todo. Essa que é a grande verdade, né? Eu lido com isso, Eline, desde os meus 16 anos. Eu caçava demônio. Hoje não preciso caçar mais, porque eles brotam, literalmente eles brotam, né? Eu fazia parte de um trabalho que havia 27 manifestações por culto. Era dessa maneira que acontecia, passavam 800 pessoas, 5.000 pessoas por mês em cima desse processo. Então, eu vi que a alma das pessoas ela está muito doente. E eu vejo muita gente, né, falando daquilo que não sabe, e na hora que a coisa agarra, né, eles fazem pânico. Vira e mexe, me chega alguém nessas condições fazendo o quê? Pânico. Porque na hora que agarra, não vai dar conta, não dá conta. Porque precisa ter estrutura. O mal não é folclore, não é folclore, ele é real, e quando ele se apresenta, ele cobra, e cobra feio, né? O processo cobra feio. Eu estive fazendo live com o Mastral, e o Mastral ele teve uma caminhada como magro negro, e eu tive uma caminhada com mago branco, eu fui um mago branco. Né? Então, na realidade, eu entendo um pouco, né, de tudo isso, porque eu já tive do outro lado, e eu participei de combate, fiz um monte de coisa, achando que estava fazendo a coisa certa, e na realidade eu estava a serviço de um principado, né? Um principado. Então, na realidade, nós temos essa guerra, que ela está sendo estabelecida nesse momento, inclusive, né? Nós estamos diante de um 31 de outubro, que vai ser catastrófico a nível global. Nós temos um mundo antes do dia 31 e votemos outro depois. Esse princípio da guerra de Israel
é uma preparação para isso, inclusive. As pessoas não estão despertas. Nós temos uma igreja local dormindo, ela está discutindo congresso disso, congresso daquilo, né? Deveria estar fazendo ato de humilhação. Né? Eu quero até deixar isso aqui registrado, né? Para você também ser mais uma voz para a galera fazer ato de humilhação. Está em tempo ainda, porque a partir de 1º de novembro a chapa vai ficar quente. E aí, o que acontece? Né? As pessoas não estão preparadas para serem confrontadas na crendice. Né? Nós vimos isso em outubro do ano passado. Né? Um monte de gente perdeu a fé porque pediu uma coisa e Deus respondeu outra. Ele disse não. Ele disse não. E é o momento atual. O momento atual, né, Deus está dizendo não para um monte de coisa, porque as pessoas cometeram muitas barbaridades usando o nome de Deus. Essa que é a grande verdade. Né? Nós temos hoje aqui a Europa apostatando da fé, a América do Norte apostatando da fé, a América Central apostatando da fé e a América do Sul também apostatando da fé, é o que está acontecendo. Né? Então a gente vê que a fé ela vem morrendo e as pessoas estão pedindo avivamento, né, porque elas estão mortas. Todos que pedem avivamento estão mortos. Essa é a grande verdade. Nós estamos diante de Ezequiel 37, Vale dos Ossos Secos. Então, um bando de gente seca, que não produz mais prodígio, sinais, milagres e maravilhas. A sociedade está como lá em Atos 16, quando Paulo e Silas eles estão saindo para a oração e, de repente, aparece a pitonisa e Paulo está perturbado. Como é que está a igreja? Perturbada. Como é que você está aí na tua casa? Perturbado. E porque Paulo está perturbado, o texto diz que ele se volta para trás e expulsa a pitonisa. Deus não mandou ele fazer aquilo. Ele fez porque ele estava perturbado. E o resultado foi cativeiro. Foi prisão para ele, Silas, foi açoite. E próximo da meia-noite, ele resolveu fazer o que tinha que ser feito, orar. Ok? A orientação apostólica dele, inclusive, é vigiar e orar. As pessoas não estão vigiando e nem estão orando. A grande verdade é essa. Aí o resultado, quando eles fazem a coisa certa, dá o quê? Terremoto, cadeias são abertas e o carcereiro vem para se suicidar. Como é que está acontecendo hoje? Né? Semana passada tivemos um ícone aí da internet se suicidando. Né? A Carolina, não é isso? Ela se suicidou. Ok? Por quê? Porque ela não aguentou a pressão e disse que perdeu a guerra. Qual é a guerra que ela perdeu? A guerra em relação a quê? 30 dias antes, ela tinha entregue a vida dela numa igreja e a igreja local subestimou o que estava acontecendo com ela. Né? Então, isso pode estar acontecendo na sua casa. Se o seu filho disser para você que vai se matar, se a sua filha disser que isso vai acontecer, isso não é historinha. Ele vai fazer, ele vai fazer. Eu estou nisso há 4 décadas. Eu lidei com uma pessoa que ela tentou se suicidar 16 vezes. 16 vezes. Né? E, resultado, né? Na 17ª, ela resolveu ficar viva. E aí ela disse para a mãe que eu tinha sido a única pessoa que tinha estabilizado ela no 9ª tentativa de suicídio. Porém, tiraram de mim e levaram para o culto de libertação e o pastor de libertação disse que ia dar conta. Depois disso, mais 7 tentativas de suicídio. Na 16ª, ela resolveu parar de se matar, gostou de um rapaz e resolveu casar e disse para a mãe que eu faria o casamento. Inclusive, eu já estou com a agenda 2024 aberta de casamento. Quem quiser casar é só falar comigo. Isso, a gente gosta de casar. Casamento é tudo de bom. Eita. 2 coisas eu gosto de fazer, casar e enterrar pessoas. Né? É verdade. Porque enterrar pessoas a gente aprende um monte. Né? A casa de luto, assim, e casamento é tudo de bom. Casamento é tudo de bom. Então, a agenda 2024 de casamento já está aberta. Aí, resultado, ela falou, não, quem vai me casar é o doutor pastor Alex. Ele é que vai me casar. Aí a mãe me contactou, fiquei muito feliz. Né? Falei, olha, que bom, não sei o quê, ser lembrado, né, para celebrar o casamento, vou fazer com muito gosto. Resultado, a mãe falou comigo numa terça-feira. No sábado,
ela saiu para fazer uma compra com a cunhada e o sobrinho para um churrasco ali. Sabe o que aconteceu? Veio um carro, bateu no carro dela em Vargem Grande, aqui no Rio de Janeiro, jogou o carro dela no poste e ela morreu e o sobrinho. A mãe já vai 4 anos, está em depressão profunda, filha única. Momento que ela resolveu ficar viva, Deus a recolheu, ok? Deus a recolheu. Tá? Então, é muito interessante isso, porque quando você pensa que você tem um controle, você não tem um controle de nada, de nada. E Deus, ele tem misericórdia e sabe exatamente o momento de recolher os seus. A Bíblia me diz que o Senhor se agrada na morte dos seus santos, ok? Ninguém que é santo vai ficar aqui, pode ter certeza disso, ok? Você só está aqui porque tem uma missão para seguir. Né? Eu sou um exemplo disso. Terceiro mês de gravidez da minha mãe, ela pernambucana, não sabia que estava grávida, ela tomou um remédio e fez um choque anafilático. Surtou, saiu quebrando tudo. Meu pai, carioca, desesperado, levou para o médico. Tratamento da época, eletrochoque, ela foi eletrocutada. 3 meses depois, ela caiu de uma escadaria, saiu rolando. 9º mês, eu nasci via fórceps. Foi desse jeito que eu cheguei. Do lado de fora, eu sofri 13 acidentes de carro, 4 perdas totais. Um aí na tua região, lá Dutra. Eu estava saindo de Barra Mansa, indo, né, na direção de Volta Redonda, e aí, de repente, o Espírito Santo falou no meu ouvido que eu ia sofrer um acidente. Eu estava a 160 por hora. E aí, resultado, tirei o pé a 80, o pneu traseiro, né, meu, estourou. Eu dei 4 giros de 360 na Dutra, arrastei naquele alambrado, fiquei pendurado, não sabia que estava pendurado, agradeci a Deus o acidente, saí do carro, caí dentro de um precipício de 14 metros. E aí, lá embaixo do precipício, eu olho para cima, o carro pendurado, agradeço a Deus, né, que estava vivo, subi, pedi ajuda, e aí cheguei em casa, né? Cheguei em casa pela misericórdia de Deus. Muito, né? Então, já agora, antes de vir para a Europa... trabalha muito. Oi? Não, você tem uma ideia. Eu vim aqui para a Europa, né? Eu estou com a minha perna distendida. Quem está acompanhando deve ter visto isso. Eu estou com o meu joelho machucado, que eu fui correr atrás da minha mulher 10 segundos, 10 dias antes da viagem. Eu estou com uma lesão forte no joelho, que já irradiou para a batata da perna. Estou fazendo fisioterapia aqui em Portugal para dar prosseguimento à nossa missão aqui. Não deixei de fazer por conta disso. Mas o mais interessante foi que eu fui levar o carro para a concessionária para fazer a revisão na sexta-feira, que antecedeu a viagem, e uma menina veio e acabou com o meu carro. Ela entrou dentro do meu carro, literalmente. Né? E aí eu fui descobrir que era uma estudante de psicologia. Aí eu falei, minha filha, você deve estar precisando de terapia, né? Já me siga aí no Instagram, porque, cara, não é possível, né? Eu estou aqui devagarzinho, a 30 por hora, você vem, chapa o meu carro. Não, tinha um motoqueiro, para não atropelar o motoqueiro, bati no senhor, só a misericórdia, só a misericórdia. Aí viemos para Portugal, o carro ficou para trás para ser consertado, parece que conseguiram consertar, só Jesus na causa. Então, eu entendo que estão tentando me matar e parar há algum tempo. Eu sofri 12 cirurgias ali. Eu fiquei em cima de uma cama, 9 meses, mais 2 meses cadeira de roda, mais 1 mês de boleta. Ok? E, resultado, o médico me operou, disse que eu ficaria aleijado, eu falei que não. Ele era coronel de aeronáutica. Cerca de 1 ano e 3 meses à frente, eu passei para a Força Aérea, ele brigadeiro diretor de saúde da Força Aérea, assinou a minha entrada na aeronáutica. E me viu virando guerrilheiro e paraquedista, infantaria. Ok? Quando eu seria um aleijado 1 ano e 3 meses antes. Então, eu quero dizer para quem está aqui que o nosso povo é muito frouxo. O nosso povo é sem noção e falta vergonha na cara para a gente fazer o que é necessário, que é o dever de casa, ok? Quando eu quebrei meu pé direito em 10 lugares, 9 parafusos e 2 hastes, aos 37 anos, disseram que eu ficaria aleijado. Eu falei que não. E o resultado é que eu estou de pé. Deu necrose, saiu um parafuso de 1 centímetro para fora.
conversei com Deus e, pela misericórdia dele, em 8 horas, a carne pulou um parafuso de 1 centímetro. E eu estou de pé, estou de pé. Aconteceu aqui o acidente, eu estou de pé. E eu vou voltar com mais força para fazer o que eu faço. Só quem vai me parar é Deus. Então, eu quero dizer para você que está nos ouvindo, que você que está indo para a Tarja Preta, pesquisa do ano passado publicada, para cada 4 pessoas que usam, 3 não resolve nada. Mas eu falo isso desde 1987. Você já era nascida nessa época, Eline? Você já era nascida em 87? Então, você vê, ó, em 87 eu já estava brigando com os farmacos, tá certo? Dizendo que essas medicações causavam dano, olha só, ok? Eu tive que aguardar, né, décadas para ver agora uma pesquisa dizendo que não dá resultado. 3 não dá resultado e 1 eles têm dúvida, mas fato é que geram efeitos colaterais. Olha o que está acontecendo. Efeitos colaterais. Né? Então, no momento atual, nós temos uma sociedade drogada, drogada. Mas só o mundo secular? Não. O mundo gospel, drogado, drogado. Vocês têm que entender que quem engana neuroreceptor é o capeta. Né? É o capeta. Né? Ele é o pai do engano. Se está enganando o neuroreceptor, vem do inferno. Literalmente vem do inferno. Porque não resolve. Você está com conflito com o teu marido, você está com conflito com a tua mulher, você está com conflito com os teus pais, você está numa relação narcísica, tóxica, ácida, nociva e abusiva, você tem que enfrentar o problema e resolver. Se não consegue sozinho, você marca uma terapia com a Eline, mas você tem que resolver. Você tem que resolver. Okay? Não, você tem que resolver o problema. Porque não adianta você se drogar e achar que drogado a vida vai ficar melhor. Não vai ficar. Você vai ficar dependente do medicamento, e aí eu já tratei, Eline, de pessoas usando 25 medicamentos por dia. 25 por dia. Eu tirei em 3 meses. Tá? Eu não trabalho com medicamento, todos os meus clientes eu retiro do medicamento, a gente trabalha com suporte em suplementos, para poder melhorar a resposta do organismo, a gente identifica os toques da galera, né? Muitas das vezes o uso medicamentoso é um toque, a pessoa tem um transtorno obsessivo compulsivo, né? E compulsão pode ser sexual, pode ser mentira, pode ser compra, pode ser internet, pode ser trabalho, ok? Comida, bebida, remédios, droga. Então, tudo isso está ligado ao quadro de adicção, que é formado quando a pessoa não amamentou ou teve uma relação em família problemática de 0 a 7 anos, porque é a base da formação do nosso caráter. Então, todas as pessoas que têm compulsão, eles têm problema de caráter. Essa é a grande verdade. E aí eu trabalho com o livro de Salmos, lendo 3 vezes em voz alta, depois Provérbios 3 vezes em voz alta e Eclesiastes. Por quê? Salmos tratam da alma, Provérbios, caráter e Eclesiastes, propósito. Depois, a pessoa lê um salmo, um provérbio e um Eclesiastes. Ela vai ler o livro Provérbios 5 vezes no livro de Salmos e 13 vezes Eclesiastes dentro do livro de Salmos. A Bíblia, Eline, abre igual um 3D. A pessoa vai ver anjos subindo e descendo. Ela vai para o Novo Testamento, ela vai entender tudo. E depois, quando ela volta para o Velho, é que ela vai entender. E hoje, nós não temos as pessoas entendendo o que leem. Porque Gente, a alma isso está aí doente. A alma está doente. Se de tudo que a gente falou tiver complexo, grava só essa parte. Tá bom? Porque isso aí é vida. Lembra que eu estava falando para vocês no início a respeito do alimento e que a cura também tinha que ser por alimento? Gente, é sempre proporcional. O pecado entrou no mundo por um homem, Jesus veio como segundo, como último Adão e veio para redimir as coisas. Então, ele falou, aquele que não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não entrará no reino dos céus. E onde está a palavra de Deus? Então, nos últimos dias, as pessoas estão esperando, eu sempre falo, né, aquele grande avivamento,
quando na realidade o único avivamento que eu enxergo na Bíblia dos últimos dias é o avivamento do conhecimento. É silencioso. Uma onda do conhecimento da glória do Senhor invadirá a terra. Então, nos últimos dias, gente, às vezes você não vai ver aquela gritaria, aquela coisa toda, mas os famosos, as famosas possessões, elas estão muito sofisticadas, como acontecia com Judas, né? Quem que foi mais perigoso ali? Então, a Bíblia fala que Judas estava ali, ainda ironizando quem será o traidor. Ele saiu daquele lugar, Satanás entrou nele, a ponto de negociar e ninguém perceber que o cara estava possuído, totalmente possuído. Então, hoje, as pessoas estão endemoniadas na igreja e não manifestam mais como antigamente. E nós não conseguimos identificar, nós não conseguimos mais expulsar, porque não sabemos Bíblia. Nós não lemos. E nos últimos dias é o que nos salvará. É esse alimento. Não, e isso aí que você colocou, olha só, nós temos os dons, né, do Espírito. Falta, no momento atual, discernimento do Espírito, né? Então, eu tenho, pela misericórdia de Deus, alguns dons, né? E um deles é o discernimento de espírito, né? Então, a gente sabe ver quando uma pessoa é picareta e quando ela está endemoniada e quando ela está agindo, né, sobre influência. Então, nós temos três situações aí: o picareta, aquele que é usado por influência e aquele que, de fato, né, ele está manifesto. Muitas manifestações, elas são problemas na área proprioceptiva, de ordem neurológica. Não é demônio, não é demônio. Tá? Eu canso de pegar situações que não é demônio. Eu fui tratar de um caso de um super demônio numa determinada cidade do interior de São Paulo. Eu cheguei na condição do super exorcista para poder resolver um problema que ninguém resolvia há um ano. E aí, pela misericórdia de Deus, ao final da minha primeira ministração, a criatura se manifesta depois de uma oração de quebra de maldição. Impossível um demônio ficar pós uma oração de quebra de maldição. Não fica, não fica. E aí a criatura estava estribuchada. E aí eu cheguei e perguntei o nome, me disseram o nome, eu chamei a pessoa pelo nome, ela se levantou e sentou. E aí a igreja ficou em pânico, tá? Porque agora, você imagina, né? A pessoa saiu daquela possessão em milésimos de segundo e sentou. Sentou, eu olhei para ela e falei: minha filha, eu dirigi muito para chegar aqui, 16 horas, trabalhei aqui quase 3 horas de ministração, eu vou dormir, estou cansado. Se você quer resolver o teu problema, amanhã você me procura na casa tal, que eu estou hospedado lá, a tal hora, que aí eu vou te atender. E aí, você imagina a frustração de todo mundo porque queria o teatro. Né? As pessoas querem o teatro, eles querem o circo gospel, né? Eles querem ver o gladiador, querem ver o gladiador. E aí eu fui dormir, fui descansar. No dia seguinte, às 2 horas da tarde, a criatura apareceu, né? E aí eu a levei para um outro cômodo, e aí eu disse para ela: agora você vai me contar tudo. Eu estou aqui para te ouvir. Eu quero entender por que você está causando tanto dano à tua vida. E aí não deu outra. Ela foi lá e disse: ó, meu marido se envolveu com a filha do pastor tal, da cidade tal, e porque eu estou traída, eu estou muito machucada, e por conta disso eu não quis me separar dele, mas eu não consigo conviver com ele, e aí eu entro em estado de surto. Olha o termo, hein? Eu entro em estado de surto, e o único lugar que me aguenta é a igreja. Meu Deus, a igreja é o lugar que me aguenta, né? E aí, resultado, né, eu consegui resolver a treta da cabeça dela. A criatura não se manifestou mais, ela resolveu o problema com o bendito do marido, né? E a cidade ficou em paz. E a bendita da cidadezinha ficou em paz. Então, muitas das coisas estão ligadas a emoções que não foram
tratadas nem resolvidas. Nós temos esse problema também com a medicação, né, para emagrecer. Nós temos muitas meninas manifestando porque estão tomando essa bendita medicação que elas chegam a comprar pela internet 4 vezes, né, o que seria, né, o que de alguma maneira poderia ser liberado para o organismo humano. Então, elas vão para um super tratamento de emagrecimento e o resultado disso é surto psicótico, vai surtar. E muitas meninas que estão nos cultos de libertação, né, endemoniada não é demônio, é surto de remédio de emagrecimento. Eu já peguei vários casos assim, vários casos assim. Então é grave, aí morde a língua, aí sangra, morde bochecha, aí sangra, faz aquela cena toda, e na realidade o problema é o quê? É o medicamento. Quando não, o problema é proprioceptivo. E aí eu trouxe, né, para cá, para onde eu estou em Portugal, uma autoridade nessa área da demoniologia, né, que é o Gilberto Maia, que era da Assembleia de Deus de Madureira. Ele é uma referência nessa área, provavelmente você deve conhecer o Gilberto, ele é referência na área de libertação prática, mais de 2 milhões de pessoas. Né? E aqui em Portugal, eu mostrei para ele uma técnica que é o que eu estou usando no meu rosto, um prisma ativo. E tirava o prisma de uma portuguesa, ela manifestava. Botava o prisma na portuguesa, ela ficava calma. Tirava, ela manifestava. Botava o prisma, ela acalmava. E aí eu perguntei para o Gilberto, Gilberto, o que é isso? Aí ele falou, Alex, eu quero entender agora eu não estou entendendo mais nada. O que está acontecendo? Eu falei, tira o óculos. Tirava o óculos, ela manifestava, botava o óculos, ela ficava normal. Eu falei, olha só, ela tem um distúrbio proprioceptivo. E aí ele falou, então metade do que acontece lá no Brasil é isso? Eu falei, Gilberto, é provável que seja mais da metade que está com esse problema. Então, quando você falou dos 5 sentidos na tua oração, nós temos 6. O sexto sentido se chama proprioceptivo e ele começa no dedão do pé, vai até o sistema nervoso central, ele altera e modifica as percepções sensoriais. Tem muita gente que está ouvindo vozes e ouvindo vulto e não é demônio. O problema é proprioceptivo. Tem muita gente que está tendo descargas, ok, energéticas, que o problema é proprioceptivo, não é demônio. Mas, Alex, então o demônio vai entrar quando? Quando essa pessoa ela é tomada agora por ressentimento, rancor, mágoa, amargura, culpa, falta de perdão, auto-perdão, abuso sexual, abuso psíquico, bullying, alienação parental. Então, tudo isso, Helene, libera, né, espaço para que o demônio entre. Pornografia virtual, masturbação, ok? Fazer essas bagunças que a internet propõe, né? Esses pactos, essas alianças, a questão Wicca e tantas outras aí que a garotada vai se metendo no ocultismo. Tudo isso vai levar a uma manifestação agora do hospedeiro. Aí o pior, você vai lá e expulsa. A Exato. criatura continua na bagunça. Ela volta com mais 7. Aí você expulsa. Aí ela voltou com 49. Não, pior, não. Aí você expulsa. Ela voltou com 350. Aí você expulsa, ela volta com uma legião. Um negócio louco. Não, é a legião. A legião. Eu tenho um texto que eu publiquei no Facebook, né, quando eu era mais atuante no Facebook, que é a fábrica de demônios, baseado na fábrica de chocolate. Se você expulsar de uma pessoa o demônio 4 vezes, na quinta você já está lidando com uma legião. Olha só, você já está lidando com uma legião, porque aquele indivíduo ele não está liberto, a situação dele fica pior, o texto é claro disso, fica pior, e nós temos hoje uma igreja local que ela não trabalha a libertação e a cura da alma através da palavra, porque o discurso é só vitória. Né? E nesse discurso de só vitória, está todo mundo lascado. Todo mundo lascado. Solução, tomar chá. Não. Olha só, tem que tomar chá de DF, ok? E tem que tomar chá de VC.
Se não tomar esse chá, não rola, ele não rola. Tem que tomar chá. Não, o DF é deixar de ser frouxo e VC é vergonha na cara. Tem que tomar o chazinho. Tem que tomar o chazinho, cara. É Tem que verdade, tomar o gente. chazinho. Ó, na verdade, tem que tomar o chazinho, cara. Porque se você não tomar o chazinho, você vai ficar fazendo o quê? Você vai ficar seduzindo o capeta. Olha o que Jesus diz. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo vai ser mau. Cuidado com os teus olhos. Cuidado onde você bota o olho. Porque você vai flertar com o capeta. E o capeta não vai te aliviar, ele vai cirandar a tua vida, entendeu, Aline? Ele vai cirandar a vida. Nós estamos aí no mundo gospel com muitos escândalos para explodir, mas é muitos para explodir por causa disso. Porque todo mundo faz de conta que controla o capeta. E ninguém controla o capeta. Na realidade, ele vai dando, até a hora que ele entende que é a hora de explodir geral. Aí ele explode o problema. E aí a pessoa, né, ela derruba uma galera que está ao redor porque eles não estão firmados lá na rocha, né? As raízes deles não são profundas. E quem está aqui é muito importante se preparar para um momento de sacode geral, que já vai vir. Não é isso? Ezequiel, começar pelos meus Total. E líderes. você sabe que. Não, você sabe que quem. Não, e vai começar aonde, né, o cara da tua igreja ele vai te perseguir, vai te entregar. É desse jeito. E isso não é do mundo para a igreja, é da igreja para a própria igreja. É esse momento que nós vamos viver, porque nós já temos muita gente infiltrada, muitos satanistas entre nós, muitas pessoas que praticam o ocultismo, né? E se dizem travestidos de evangélicos, né? De protestantes, né? De crentes. E aí as pessoas, porque não têm discernimento, eles acabam sendo arrastados de um lado para o outro. Então é importante, Eline, que todo mundo entenda o seguinte: leiam a palavra, não é isso? Saiam das medicações, busquem um tratamento adequado, saia da alimentação inflamatória, urgente, urgente, ok? Nós já vamos enfrentar uma próxima pandemia o ano que vem, com algo pior do que o amiguinho de Wuhan. O amiguinho que da China, né? Ele é pequeno diante do cara da Índia. O cara da Índia vem para fazer um estrago maior. Nós vamos ter os zumbis entre nós. Eles já assumiram isso publicamente. Eles já falaram que para alguns não vai fazer nada, mas para quem pegar, para cada 3, 2 vai dar ruim, e aquele que pegou corre o risco de virar um zumbi. Então, nós temos que entender o que nós vamos enfrentar a curto prazo de tempo. Nós temos aí para levantar a nossa imunidade 8 meses apenas, 8 meses. A previsão é esse cara começar a passear pelo planeta já a partir do segundo semestre de 2024, quer dizer, Brasil deve estourar em janeiro de 2025, fevereiro de 2025, né? É isso aí. Então, nós temos que começar a tomar medidas protetivas agora. Então, consumam ora pronobis na alimentação de vocês, ok? Bota vitamina D3 com K2, ok? Vejam, né, a questão que tem a ver com a ferritina de vocês, exame, olha a estamina, olha a amônia, como é que está a amônia, ok? Para quê? Para que você esteja preparado para o dia mau. A Bíblia diz que nós temos que estar preparados para o dia mau. Aí alguém vai dizer, mas doutor Alex, pastor Alex, capelão Alex, irmão Alex, Deus não vai nos proteger? Observe o que está lá escrito em Apocalipse. A minha fiel testemunha, Agripas, que estava entre vocês, foi morto. Ok? Então entenda que nós fomos chamados para sermos cordeiros em sacrifício. A igreja tem que dizer isso para o povo. O cristão, ele foi chamado para ser cordeiro, leão, só Jesus. Só Jesus é o leão de Judá.
Nós fomos chamados, está lá escrito. Olha a oração que ele faz pelos discípulos lá em João. Ok? Nós fomos chamados como cordeiros para sermos oferecidos. É dessa maneira que está em curso. Quem te disser algo ao contrário é satânico, é diabólico. Não é bíblico, é heresia. Ele está criando um pretexto. Não é o que a Bíblia ensina. O que a Bíblia está me garantindo é que nós vamos viver dias com muitas tribulações e nós temos que ter bom ânimo para poder vencer essa tribulação em Cristo Jesus. Em alguns casos, isso vai significar a perda da própria vida. E aí, se você ama a tua vida mais do que a Cristo, você já a perdeu. Eu digo muito para a tenente, para minha esposa, a pastora Carla Giovana, que ninguém pode matar quem já está morto. Tem uma galera preocupada, porque eu tenho traço de judeu, né? E eu pareço um rabino. E aí eu passo pelos aeroportos aqui da Europa, a galera me olha, né? E aí disseram, não, tira a barba. Eu falei, não tem que tirar a barba, cara, não tem que tirar a barba. Eu não vou mudar minha identidade em Cristo por conta daquilo que alguém diz que é o que eu devo fazer. Então, se alguém tem que me esconder, é o Salmo 91. E o meu coração tem que estar no Salmo 15, reto, para eu poder entrar no refúgio. E se você estiver em Cristo Jesus, vai cair 1.000 de um lado, vai cair 10.000 à tua direita, e você não vai ser atingido. É dessa maneira. Nós temos que viver por fé. Se a nossa vida, né, não está baseada nisso, a gente é mentiroso, né? Nós estamos mentindo. E a internet deu voz a muitos mentirosos, muita gente mentindo, usando o nome de Deus para tirar vantagem. Mas aqui vai uma profecia: vão ficar secos, secos, porque esse tempo já chegou. E aí vai fazer um câncer, vai fazer um infarto, vai fazer um AVC, vai fazer um derrame, e aí o pessoal vai dizer, mas cadê ele? Cadê ela? Morreu. Quem matou? Deus. Quem matou? Deus. Então, nós vamos passar, né, nos próximos 12, 24 meses, por uma grande seleção. Ok? Vai haver um balançar forte. E você vai lembrar de mim. Pós-militar, jubileu, ser. são vários Vai tempos inventar. proféticos, gente, Vai inventar. marcadores do tempo de Deus, que sinalizam essas coisas. Só que a gente não está lendo, a gente não está estudando. Coisas que são importantes considerar. Primeiramente, a farmaqueia, ela é controlada, todo esse sistema é controlado por muitos, tá? Por muitas empresas de origem satânica, tá? Por uma irmandade satânica. Então, o que eu quero dizer para você? Que isso que o pastor colocou é extremamente importante, uma observação, que realmente, em muitos casos, a pessoa, né, está envolvida com alguns medicamentos, ou a própria saúde dela, né, permite que ela surte, mas para ela chegar àquele estado anormal, o espiritual tem que estar envolvido. Então, ainda que ela não esteja possuída por um demônio, ela está influenciada. Ninguém surta somente no físico, somente na esfera do corpo, mas existe uma doença dentro da alma dela. E a doença veio por causa do pecado. Então, independente das nossas atitudes, se foi a gente mesmo que colocou, por exemplo, o pastor colocou uma coisa muito interessante, por exemplo, às vezes você compra esses remédios de emagrecer na internet, que tem 4 vezes mais uma carga que o teu corpo suporta. Isso é uma entrada para demônio. Por quê? Porque isso é uma brecha. O teu corpo é o templo do Espírito Santo e você precisa cuidar dele. Então, todos os surtos, que mesmo que não sejam possessão, eles têm ligação direta com o mundo espiritual. Por quê? Porque é nossa responsabilidade. E eu queria passar algo rapidamente, que eu tinha até preparado para vocês. Antes de você passar, olha só, maldição hereditária. Nós estamos na vigência do ano de 1600. Escravidão africana e a morte dos nossos índios, com estupro, roubo
e latrocínio, que foi o que foi praticado. A cidade de Mariana, ela foi destruída na vigência dos 400 anos. Veja a data de estabelecimento de Mariana e a data que ela foi destruída. Está dentro dos 400 anos, cravado. Brumadinho também está na data. Só que Mariana, a primeira cidade, ficou rica com a mão de obra africana, ciclo do ouro. E Brumadinho era entreposto comercial de entradas e bandeiras. A Europa sangrou no período do amiguinho de Wuhan. A África ficou intacta. Gente, é só olhar, é só entender o que está acontecendo. Você compreendeu? Então, na realidade, falta leitura de compreensão bíblica. Né? Hebreus 10, 26 diz, Aline, que não há sacrifício possível pelo um pecado premeditado. Se você está fazendo a coisa errada, vai dar ruim. Vai dar ruim. Porque não há sacrifício possível. É isso que as pessoas têm que entender. Mas, pastor, e a graça? Eu vou te falar da desgraça da graça. Muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Olha só. Então, eu expulsei demônio, maldito. Eu curei, maldito. Eu fiz, maldito, eu não te conheço. Por quê? Porque você pratica iniquidade. Gente, é simples assim. É simples assim. E quem ensinar diferente disso, a procedência dele é maligna. Compreendeu? É desse jeito. É um prazer, Perdão, Eline, pode fechar aí a fatura. Pessoal, Fecha a fatura. eu só queria colocar algumas observações, porque eu gostaria de ouvir a posição do Dr. Alex, pastor, a respeito disso, e ele com certeza vai saber explicar melhor para vocês, tá? Eu coloquei aqui alguns pontos. Por que a estrutura principal atacada pelo diabo é a alma? E a gente está falando de doenças ligadas à alma também. Tudo isso se resume a essas emoções que estão sendo implantadas no mundo, seja através, né, da farmaqueia, seja através do próprio ambiente, seja através da alimentação. É por isso que o que vai segurar a gente é a palavra de Deus, tá? A Bíblia diz claramente que nós somos compostos, nós somos feitos por uma estrutura de 3 partes: corpo, alma e espírito, tá? A Bíblia fala que o corpo, ele veio do pó, então ele vai retornar para o pó. Ou seja, isso significa que o nosso corpo, a nossa carne tem prazo de validade. Por isso que finalmente, quando a gente for, né, morar com o nosso Salvador, Yeshua, a gente vai ter um corpo glorificado. Porque esse corpo que a gente está aqui, ele tem prazo de validade. A Bíblia também fala que quando a gente morre, o nosso espírito volta para Deus, porque a ele pertence. Então, sendo assim, o próprio Deus se partiu em vários pedacinhos e distribuiu o seu espírito, no qual nos torna a imagem e semelhança do nosso Criador. O espírito que a gente tem é responsável pela conexão espiritual e nos permite usar autoridade lá nas regiões celestes. Mas a nossa alma é um caso à parte. Ela fica entre corpo, alma e espírito. Ela fica entre esses dois. E durante a nossa vida tem uma luta eterna do espírito contra a carne. Onde a nossa alma fica no meio de tudo isso, como eu disse para você. E ela vai ser dominada pelo vencedor dessa luta. Carne e espírito contendem para obter o domínio da nossa vontade, que está onde? Na alma. A palavra bíblica, no seu original, para se referir à alma, é lev. E o curioso é que é a mesma palavra para ser utilizada para coração, vontade, emoções. Então, quando você quiser falar do teu coração, quando você quiser falar, a minha vontade, eu tenho vontade, é lev, tá? Portanto, quando alguém fala de doença na alma, você tem que entender que se trata de uma doença associada às suas emoções e ao controle da sua vontade, tá? Em fazer ou não aquilo que você foi criada para fazer, de acordo com a vontade de Deus. E aí, eu coloquei um ponto aqui. Por que ele sabe que a nossa carne tem prazo de validade? Quando você ouvir alguém falando, por exemplo, que fez um pacto com o diabo, você vai perceber que a negociação gira em torno da alma. Ele quer comprar a alma. A pessoa vendeu a alma. Por quê? Porque a alma da carne está no sangue. Então, se a pessoa vende a alma, ela está afirmando que fez um pacto de sangue. Então, aqui, novamente, a gente vê 3 pontos: corpo, alma e espírito. Carne, sangue e espírito. O inimigo sempre vai tentar fazer você lutar na esfera da carne
ou na esfera do sangue. A alma da carne está no sangue, emoções. Ou seja, ou na carne, pecados relacionados à carne, ou doenças das emoções, porque ele sabe que a única chance que você tem de vencer essa batalha é se posicionando nas regiões celestes através do Espírito. Então, a luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra principados e potestades que estão lutando contra você nesse exato momento. As suas armas, elas não são carnais, elas são espirituais, poderosas em Deus para derrubar fortalezas de argumentos contrários à palavra de Deus. Então, o diabo, ele também sabe, como está escrito, que quase todos os pecados que a gente comete fora do corpo. O único pecado que a gente comete contra o nosso próprio corpo, a carne, e deixa ele mais forte, são os pecados de origem sexual, tá? E é por isso que, sem sombra de dúvida, como o doutor Alex citou aqui, tá? O pecado mais comum dentro da igreja e fora é o pecado sexual. Seja ele através de um hábito que parece inofensivo, como masturbação, pornografia, filmes que aparentemente são sensuais, tá? Tudo isso que parece imperceptível. Por quê? Pelo simples fato de que, através da carne, ele consegue fortalecê-la para chegar à tua alma. Ele quer a tua carne para chegar na tua alma, tá, gente? Então, quando a Bíblia fala, por exemplo, envolvimento de duas pessoas do mesmo sexo, né? É consentido por Deus. Tem igreja que está falando que duas pessoas do mesmo sexo se relacionarem, na verdade, é consentido por Deus, porque a Bíblia não está escrito bem assim, né? Na verdade, eles falam que a Bíblia está falando somente daqueles prostitutos, chamados prostitutos sagrados, onde eram realizados rituais de fertilidade, mas nós sabemos que a gente nem precisa ir para o espiritual para a gente entender que sexo entre dois homens ou duas mulheres é errado, basta a gente olhar a natureza. Ellen, deixa eu te ajudar nisso, porque eu aqui vou ter que dormir. Só para a gente não avançar, eu tenho que dormir, tenho que dormir. Aqui já é 11h15, aqui, já é 11h15 aqui. Mas vamos lá, olha só para você não ficar só na retórica, nós temos que entender o que está acontecendo na atualidade. Desde a década de 60, entrou o anticoncepcional, controle de natalidade. Vocês, mulheres, estão adoecendo psicossomaticamente desde 1960 por conta disso. Quando começa o movimento de gênero, o objetivo dele não é inflamar homem com homem, nem mulher com mulher. Esquece isso. Isso aí é subproduto. O ponto alto disso é a androgenia, é o assexuado, que vocês já vão deixar de gerar no final dessa década, porque vai começar a fabricação de bebês em máquina. Israel conseguiu produzir um embrião humano a partir da utilização de células tronco, da pele humana. Eles conseguiram fazer um clone de um embrião humano. Isso é Israel. Israel, o povo de Deus já fez isso. A Inglaterra está com a fábrica pronta aqui para começar a produzir 30 mil bebês por ano. A mulher, dentro de 2 décadas, não gera mais. Escute o que eu estou lhe dizendo. O nível de infertilidade está crescendo assustadoramente. Várias mulheres não querem mais serem mães biologicamente, ok? Então, isso está em curso. Então, na realidade, isso é muito maior do que você possa pensar, ou qualquer pessoa aqui. A coisa é muito maior, né? Agora, eu sugiro, né, que vocês mergulhem lá no meu canal no YouTube, tem muita informação lá, adquiram os livros em cima disso aí, ok? E despertem, saiam das narrativas, sai da brafata, ok? Entenda o presente tempo, se preparem para dias difíceis, nós vamos perder metade dos empregos até 2030, a inteligência artificial vai comer a classe C, D e E, a robótica também, Eline, a coisa vai ficar do grave para o gravíssimo, o pessoal está brincando de pular fogueira e as chamas já foram acesas. Essa que é a grande verdade. Ok? Então, está na hora do pessoal montar núcleo de empreendedorismo comunitário,
Está na hora de parar de brigar em família, de se consociar com os vizinhos, de criar produção comunitária, de se aproximar da prefeitura. A sua prefeitura é fácil de se aproximar, estabelecer projetos com a prefeitura para gerar alimento para as pessoas. E vocês têm que também implantar núcleos de acolhimento humano. Isso é fundamental. Nós estamos com índices de suicídio no Brasil assustadores, ok? Existe uma política de não informar os suicídios, mas o último levantamento já falava de um suicídio no país a cada 40 minutos, isso lá se vai há 5 anos atrás. De lá para cá, a gente já estima 15 minutos, é o que está acontecendo. Então, vocês têm que entender que depressão acontece com o pastor, acontece com o apóstolo, missionário, acontece com todo mundo e tem que tratar. Ansiedade é uma doença do inferno, porque nós deveríamos colocar em Cristo as nossas ansiedades. Insônia, tomar medicação para dormir é do inferno. Você está se drogando. Começar o dia com Ritalina ou qualquer outra medicação é do inferno, porque você está se drogando. Então, você precisa se reinventar. Now. Mudar padrão alimentar, padrão mental, padrão emocional, para daí você enfrentar esse mundo da maneira como ele está. E detalhe, se o resgate não vier até 2030, podemos ter que amargar 100 anos de enfrentamento, inclusive com replicantes, com híbridos, nós vamos ser modificados geneticamente, ok? Então, a coisa é estreita, entendeu, Eline? E eu não vejo uma igreja desperta para enfrentar esses desafios. Então, eu espero que você seja uma voz na tua geração, né, para poder acordar a galera que o Titanic afundou, ok? Nós estamos com meia dúzia de barcos e não vamos conseguir recolher todo mundo. Essa é a verdade, ok? E o Espírito Santo me trouxe uma paz de 2019, 2020, quando me disse para cuidar só das prudentes. Não perder tempo com as loucas. Então, esse é o meu trabalho, é dessa maneira que a gente está trabalhando, porque essa orientação veio do Espírito. Não perca tempo com as loucas. Está fazendo festa, é problema dela. Está fazendo congresso, é problema dela. Está fazendo narrativa, é problema dela. Foca na prudente, foca em quem quer aprender e quer sair do problema e se defender. Porque nós estamos no 2º decreto de Açoeiro, Aline. Lutem pelas suas vidas. É isso, é desse jeito. E se a gente se mostrar frouxo no dia da adversidade, o Senhor não vai ter prazer em nós. É isso, é simples assim. E qualquer coisa diferente disso, vocês só estão perdendo tempo no campo de batalha. Porque ele está entrando e arrebentando com os filhos de vocês, que já estão dominados pela internet. Ninguém com 14 anos deveria ter acesso à internet, muito menos à mídia social. 50 minutos de navegação mata neurônio. Olha só, nós já passamos dos 50 minutos aqui. 50 minutos mata neurônio. Minuto 51, aquecimento de axônico, mortandade neuronal. Gente, vocês têm que acordar, ok? O diabo, ele está jogando pesado, pesado. E ele vai dar para vocês o que vocês querem. Qual é a tua compulsão? O que é que você quer? É o que ele vai te dar. É desse jeito. Eu preciso agora descansar, Eline, porque amanhã eu tenho palestra aqui em Acozelo. Um beijo no seu coração, a sua equipe foi gentilíssima comigo aí, o povo que entrou, muito obrigado pelo carinho, por você ter me ouvido com paciência, o velhinho, meu Deus, Jesus. Tá certo? Não, não. Muito obrigado aí pelo carinho e eu espero que você seja uma voz ativa na sua geração, porque está na hora de vocês fazerem alguma coisa, tá bom? Porque o bastão já está quase saindo da minha mão, então vocês têm que começar a correr. Sugestão, corra, comecem a correr, ok? Porque o tempo começou a ficar curto, muito curto. Vocês têm 7 anos para se organizar. 2030, o mundo que você conhece não vai existir mais. Tá bom? Que Deus abençoe vocês aí. Valeu. Deus abençoe. Amém. Muito obrigado. Valeu. Tchau, tchau. Que live, que bênção de live, que bênção. Eu espero que você tenha sido abençoado.
o que o pastor falou no final, né? É exatamente o que eu ia falar, porque eu estava explicando a questão da esfera da alma para chegar no suicídio. Nós estamos vendo isso de uma forma terrível, terrível, terrível sobre o suicídio. Então, o inimigo ele está implantando pensamentos suicidas e as pessoas estão seguindo esses pensamentos. Amém? Então, eu quero que você concentre a tua luta na esfera da alma, na esfera da alma. O inimigo vai tentar te julgar para você reagir aqui na carne. Ele não quer que você entenda que precisa submeter a tua alma ao teu espírito. Amém? Então, eu vou orar por você, orar pelo pastor Alex. Foi algo tremendo que aconteceu. Peça ao Senhor discernimento. Peça para ele te livrar de todas as marcas, né, que o inimigo possa estar tentando colocar na nossa geração. O que ele falou é extremamente importante. Eu venho falando também, graças a Deus, e vários outros eu vejo falando. Nós temos até 2030 para colocar todas as coisas para rodar. O pessoal está pedindo para eu responder algumas perguntas, então eu vou responder algumas perguntas depois da oração, tá bom? Quem quiser continuar aqui fazendo alguma pergunta, eu vou responder durante pelo menos 5 minutinhos e aí a gente encerra a live, tá bom? Pai, em nome de Jesus, eu peço para que essas pessoas, Deus, estejam conscientizadas cada dia mais, Pai, do tempo que nós estamos vivendo. Deus, não nos deixe não observar os fatos e acabar, Pai amado, deixando o nosso azeite, Pai, sem que esteja na candeia. Deus, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, aviva a nossa mente de tal modo que possamos ser despertados a estudar na tua palavra, a ler as escrituras e saber orar da forma certa. Em nome de Jesus. Eu te agradeço, Pai. Eu te agradeço, Deus, por tudo que o Senhor tem feito e ainda vai fazer. Eu te agradeço, Deus. E agora entramos no descanso no esconderijo do Altíssimo. Te agradeço e peço pelo teu servo, Deus, que bravamente tem lutado aí na batalha espiritual, Pai. Muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado pela vida dele e de tantos outros que abriram caminho para uma nova geração e que eu possa honrar, Pai, o teu propósito na minha geração. Que eu possa honrar, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer. Nos próximos 5 minutinhos aqui eu vou tentar responder para a gente encerrar, para realmente não ficar cansativo depois para o pessoal que for assistir mais tarde, porque a gente já está com 1h30 quase de live, 1h25, então eu vou fechar 1h30 para a gente encerrar, tá bom? Quem tiver pergunta pode colocar aqui, se não tiver pergunta, a gente encerra. Eu vi que teve várias perguntas durante a live, mas não deu para decorar. Deixa a live salva. Depois de tudo isso, o que devemos fazer? Era isso que eu queria concluir, que eu estava falando agora há pouco. Você vai precisar ler a palavra, pedir a Deus para Ele te dar discernimento de espírito. Ler a palavra e discernimento de espírito para proteger a tua alma. A tua alma. Por quê? Porque o inimigo deseja atingir a tua alma. Os pactos são feitos no âmbito da alma. São pactos de sangue. Então você só pode controlar as vontades da tua alma através do fortalecimento do teu espírito. E como o teu espírito vai ser fortalecido? Oração, leitura da palavra e jejum. Não tem muito o que dizer. Não tem muito o que dizer, tá bom? Sobre isso. O dia 31/10, ele realmente está vindo para mudar algumas coisas. E por permissão de Deus, obviamente. Só para vocês terem uma noção, uma ideia. Talvez eu faça uma live amanhã sobre isso, talvez não. Vou orar pedindo o discernimento do Espírito Santo. Mas só para você entender. Há 20 anos, o ponto mais alto do Brasil, que é o Pico da Neblina, lá no Amazonas, ele estava fechado. Fechado para visitação do público. Ele acabou de ser aberto. Tem alguns meses, não chega a ser nem um ano. E eles estão recebendo pessoas ali.
propícia para o dia 31/10. Só que eles colocaram umas regras novas. E dentre as regras, só para você ver a profundidade, dentre as regras, eles colocaram o seguinte, que os visitantes que vão para esse lugar, eles irão, gente, passar por um ritual de um líder espiritual local, onde esse líder espiritual vai entregar uma bênção e, além de entregar uma bênção, ele vai pedir para que um guardião da morte acompanhe aquela pessoa para que ela não seja morta pelos espíritos de morte que teriam lá. O que você acha que está sendo introduzido nessas pessoas? O que você acha? Isso é só um exemplo que eu tenho para te dar de movimentações que estão acontecendo em todo o mundo nesse mês de outubro. Está tendo uma série de assassinatos no estado do Amazonas, nesta hora, nesse tempo, porque Leviatã precisa, no caso do Amazonas, né? O principado que domina aquela região precisa de sacrifício. Então, não está acontecendo nada por acaso. Nós precisamos despertar. Nós precisamos ler as Escrituras. Nós precisamos nos humilhar, pedir perdão a Deus. Isso, passe xamã, isso mesmo, é o passe que eles fazem. Como assim, gente? Introduzir demônios nessas pessoas. E sabe qual é o problema? É que a Bíblia fala que o espírito maligno que eles estão querendo introduzir nessas pessoas que estão indo para lá é o espírito do medo, né? É o espírito da morte e do medo. Ele é contagioso que nem doença. E não só no Amazonas, como a Hilda bem colocou aqui, mas no mundo inteiro. Então, esse espírito do medo é uma doença da alma. E eles introduzem isso e essas pessoas voltam para suas vidas normais. Daqui a pouco esse espírito se contagia e aí as pessoas começam a ter pensamentos suicidas. As pessoas começam a ter surtos. As pessoas começam a querer se matar. Gente, essas coisas são contagiosas. Muito mais do que uma doença no âmbito do corpo. Então, nós precisamos guerrear e aprender a lutar nas regiões celestes. Amém? Deus abençoe a sua vida. Estude o que foi dito aqui. Nós aprendemos muito. Olha, o Dr. Alex foi um gentleman. Ele assim, destrinchou coisas preciosas que dá para você comer por dias, para você conseguir digerir tudo o que foi dito. Então, veja e reveja essa live, vai ficar salva, tá? Veja e reveja essa live. Em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Shalom, shalom!